Boa tarde a todos. Vamos começar nossa sessão de hoje à tarde. O que acontece? A gente tinha um seminário dentro da programação de seminários da Alice Coimbra, um seminário marcado para hoje do professor André Marenco, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, por motivos de imprevistos. Ele teve que cancelar a vinda, a gente vai tentar fazer essa rodada com ele no início do próximo ano. Então ficamos com essa sexta-feira vaga. E um assunto que não pode faltar nas nossas rodas de discussão é o assunto de hoje, na mesa de hoje, de eleições. Nós vamos ter uma discussão sobre eleições presidenciais com Luciana Veiga no início de novembro, mas isso já com o caldo entornado, se for o caso, dependendo do posicionamento político de cada um. Né? Ou seja, só em 2 de novembro, depois do resultado já conhecido. Então, agora nós vamos aqui fazer uma discussão entre os 2 turnos, né? E essa discussão aumenta, né, em densidade, né, em emoção, por conta da própria conjuntura e situação de divisão do eleitorado nesse momento. Né? Pelo que tudo indica, será quem vier a ganhar, vai ganhar com uma margem apertada, salvo algum acontecimento inesperado, né, daqui para frente. Né? Temos tido acontecimentos inesperados nessa eleição. Né? Então a gente não vai descartar, nunca pode, mas o fato é que nas eleições anteriores, elas, né, foram decididas, tirando de 89, foram decididas no primeiro turno, e as pesquisas já indicaram isso, e os segundos turnos conquistados pelo Partido dos Trabalhadores, desde o início já se delineava, né, esse resultado, né, de vitória do PT. Uma coisa bem diferente do que a gente está vendo agora. Então, dado esse início aí, o que acontece? Temos um horário vago, temos um debate eleitoral muito acalorado, uma decisão, né, muito apertada, né, e naturalmente todos nós temos as nossas angústias, né, nossos questionamentos, temos, né, no momento, né, de solidão, de isolamento, né, temos sentimentos diversos, né, quer dizer, uma oscilação de humor, né, isso é natural, mas nós também somos analistas, né, além de engajados, né, no processo político-social, nas diversas matizes, dentro da pluralidade que caracteriza, né, a situação político-social brasileira. Nós temos as nossas preferências, isso acaba mobilizando, motivando muito, emocionando muito. Para além disso, nós somos analistas do processo político-social. Né? Então a gente tem que ter um momento de reflexão mais racional, baixar a bola e conversar e colocar essas angústias para fora e ao mesmo tempo analisar, né? Digerir as angústias e trocar impressões mais analíticas para ter a devida frieza, seja como cidadão eleitor, seja como analista do processo que virá, né? Dependendo do resultado. Ok? Então, eu acho que, fundamentalmente, o objetivo é se promover o debate e tentando aí separar o joio do trigo, aquilo que é emoção daquilo que a gente pode estabelecer como reflexão. Nada melhor do que um debate para a gente chegar a convergir em alguns desses pontos. Aquilo que não for possível convergir, a gente deixa sem convergir, que é importante também e é bom que não tenha convergência total. Vamos seguir o seguinte procedimento. Na última vez que nós estivemos aqui, eu acho, nessa mesa parecida, discutimos as manifestações do ano passado e eu fui o primeiro a falar. Então eu, como presidente da mesa, de forma ditatorial, vou dizer que vou ser o último a falar, né? E coloco aí como opção restante, né, para os colegas, né, a pergunta sobre quem inicia, né, pergunta fundamental. Falar pouquíssimo. A ideia é a gente colocar logo para o debate, né? Tem bastante tempo para o debate, 15 minutos, né?
15 horas. Tá bom, Zé Maurício, João, depois eu encerro e a gente parte para o debate. Obrigado por todos vocês, pedindo desculpa por ter chamado essa discussão tão em cima da hora, de ontem para hoje. Tem Maurício, tem João. A gente tem que discutir, é uma tradição da casa, tem que discutir, né? Então, vamos em frente. Maurício. Fabito aqui ditatorialmente tomou a presidência da mesa e ainda decidiu a ordem sem consultar ninguém. Enfim. Oscilações, né? Ciclotimia. Espero que o resto do debate seja mais calmo um pouco, né? Menos ditatorial. Mas vamos lá. Não, bom que a gente está discutindo isso aqui, realmente precisa, né? Os alunos têm sido até muito ativos em convocar esses debates, né? Dessa vez fomos nós, mas é bom, a gente vai continuar dando sequência a esse tipo de discussão, que sempre foi, evidentemente, muito uma tradição aqui do Instituto. Essa é uma conjuntura interessante que a gente está vivendo, né? Eu acho que, no final das contas, já para anunciar algumas coisas, para não deixar em suspenso essa parte, apesar de tudo, eu acho que vai dar Dilma no segundo turno. Uma margem bastante apertada, mas eu acho que vai dar Dilma. Pelo simples fato de que o PSDB tem muita dificuldade de propor alguma coisa que realmente faça sentido para a maior parte da população. Então, na hora H, eu acho que a probabilidade essa campanha vai ser provavelmente muito ruim no segundo turno, como foi muito ruim no primeiro turno. Mas, numa avaliação muito geral dos programas, eu acho que uma tendência é a população votar Dilma, a não sei que aconteça alguma coisa aí ligada à Petrobras, que seja, que dê um impacto assim, que eu também não sei se vai acontecer e se vai atingir a candidata diretamente. Né? Agora, apesar disso, eu acho que a gente está vivendo também um momento que já se anunciou um pouco na última eleição, mas que nessa é mais forte. E se anunciou em particular, eu acho que com as manifestações do ano passado, que é o esgotamento do programa do PT no governo hoje. Não é que haja simplesmente fadiga, esse negócio da fadiga do poder, claro, existe, mas isso não acho que seja necessariamente o que leva o partido a ser derrotado, né? Ou a viver uma situação eleitoral mais complicada. Mas o PT tinha alguma proposta para realizar no governo e realizou, a verdade é essa. Ninguém pode dizer que o PT não cumpriu o seu programa no governo. O tal do social-desenvolvimentismo foi importante, você ampliar o mercado interno, incorporar as pessoas ao mercado interno, né? Mas basicamente através da geração de postos de trabalho com salários baixos. Né? E, por outro lado, o que o Lula prometeu na primeira campanha dele, eu quero que todo mundo coma 3 vezes por dia. A proposta era muito clara. E, nesse sentido, o Bolsa Família, eu acho que veio contemplar o outro lado do programa social. Então, nesse sentido, eu não vejo mais para onde eles possam ir. Não é? Porque se cumpriu a ideia do social-liberalismo, a população está empregada, ganha dinheiro, né, come, se veste, houve essa ampliação inédita do mercado de consumo no Brasil. Não é o Fordismo, porque o Fordismo significaria uma forma de produtividade, industrialização, não é isso que está acontecendo. Daqui a pouco eu falo disso rapidamente também. Mas é uma ampliação do mercado de consumo, como o Celso Furtado, lá no Mito do Desenvolvimento, assinalava que como projeto. Né? Que desenvolveu o capitalismo no Brasil de forma tal que as pessoas têm acesso a bens básicos que são fundamentais para a existência das classes populares. O Bolsa Família completou isso. Eu também não vejo para onde mais o Bolsa Família pode ir. Tem uma coisa residual para crescer, não é isso? Tem algumas famílias, 3 milhões, que é muita gente, né, aparentemente fora ainda do Bolsa Família, mas isso do ponto de vista do programa, é residual. Por outro lado, o que a gente vê, é muito difícil continuar nessa trajetória de aumento do salário mínimo se não há mudança de qualidade da economia brasileira. A economia brasileira está andando para trás há muitos e muitos anos. Você não tem como melhorar os salários com o processo de desindustrialização, com o terciário vagabundo que a gente tem hoje. As pessoas vão para o Senac fazer, né, curso, mas o quê? Para pintar parede, para ser garçom, para abrir uma birosca. É isso, não é você não está criando um terciário mais moderno, de alta tecnologia, nem está industrializando, ao contrário. A importação de produtos de consumo vem aumentando.
aos poucos, mas vem aumentando seguidamente há 2 décadas, pelo menos 3 décadas, né? Com variações, mas a indústria brasileira vem sistematicamente perdendo competitividade internacional. Então é muito difícil você, mesmo que se abra um conflito distributivo violentíssimo, é muito difícil manter essa trajetória de ascensão salarial da população, sem melhorar a qualidade da própria economia. Então há um impasse aí também, não é? E o governo Dilma não contribuiu em nada para isso, para superar esse problema. Na verdade, os 4 anos do governo Dilma foram meio que empurrar os problemas com a barriga e fazer as coisas melhorarem na margem, mas sem que houvesse nenhum avanço significativo em relação a essas pautas, que eu acho que agora realmente se esgotaram. Desde o ano passado, que eu acho que isso está aparecendo, né, com demandas de outra natureza por parte da população, não adianta mais ficar falando que o PT resolveu os problemas dos pobres. Isso é em parte verdadeiro, em parte não é, porque as pessoas continuam muito pobres, mas essa agenda não tem mais como andar para frente, né? Você tem uma enorme massa da população que não se vê representada nessa agenda. Claro, você pode dizer que as pessoas continuam com emprego, pode dizer que elas continuaram aumentando seu consumo, mas uma parte grande dos assalariados e as classes médias, e não dá para falar em classe média como se fosse uma coisa só, né? São muitas frações, com inserções na produção, no consumo, na política, na cultura, muito diferenciadas. Esses setores não se veem representados nos programas do PT, não se vê representado politicamente no PT. O antipetismo, fora a questão da corrupção, que evidentemente cria problemas, e tem que criar problemas, vamos e venhamos, que não dá para levar isso como se fosse uma coisa, né, banal. Né? Você agora vai feder muito, não tem como não feder. Né? Ao que tudo indica, o negócio é complicado mesmo. Mas o fato é que a população não se vê representada nessas políticas. A classe média paga impostos, não tem acesso a serviços que deem retorno a isso. Boa parte dos trabalhadores assalariados, se ganha um pouquinho mais de 2 salários mínimos, também já encontram dificuldade de serem representados nesse programa. Né? Não é por acaso que São Paulo é o lugar onde o PT tem mais dificuldade hoje, e que o Nordeste é o lugar onde o PT está ganhando votos. Não dá para continuar. Até pode ser que você pode repetir isso nos próximos 8 anos. Né? Ganhar Dilma, ganhar o Lula de novo, ganhar, mas não sei. Mas isso significa que você não sai do lugar no final das contas. Ou essa pauta avança, ou nós vamos ficar parados aí. Não adianta ficar falando de coxinha, não adianta ficar fazendo esse tipo de fabulação que mascara a realidade. A gente não vai a lugar nenhum com isso. É hora de encarar esses problemas de uma maneira mais direta e pensar o que pode acontecer na economia e com a política associada daqui para frente, universalizando serviços de saúde, educação. Não é cobertura ampla. Cobertura ampla é o projeto do Banco Mundial, social liberal, que é um sistema dual de bem-estar social. Não é, esse projeto é o que o governo está na prática implementando, inclusive na área de saúde. Mas não é essa a questão que está em pauta, porque essa questão é uma confusão, porque, né, as coisas ficam no ar, como um certo magma. Eu acho que a gente ficou com isso desde as manifestações do ano passado, para usar o termo do Castoriadis. Uma pauta de reivindicações difusa, que não tem muita direção. A direita pode pegar isso, como a esquerda pode pegar. É mais difícil a direita pegar isso e dizer que vai resolver isso através do mercado, mas pode acontecer. E eu acho que, em parte, o que está acontecendo nessa eleição, de alguma maneira é isso. As pessoas queriam avançar. A candidatura da Marina parecia, hipoteticamente, como isso. Ela fez uma atrapalhada enorme, o PT bateu muito, mas as atrapalhadas maiores foi ela mesma. Criou várias armadilhas para si mesmo. Quem vai falar de pré-sal, né? Dessas coisas do começo da campanha, pegou um programa que não era dela, que era do Eduardo Campos, acabou afundando, e eu acho que o Aécio está se beneficiando desse mal-estar que a gente vê difuso em boa parte da população trabalhadora, assalariada e nas classes médias. Né? Isso não é uma coisa necessária que aconteça na próxima eleição, mas vai acontecer e vai piorar se não houver uma correção de rumo e um avanço nesse programa. Porque eu não vejo como que o PSDB tem realmente uma proposta que colhe para o país. Né? E o que eles querem fazer? É subir juros, integrar mais a economia brasileira com a economia mundial, que significa mais industrialização e perda de competitividade no serviço e aumento da inflação. Diminuir o gasto público e aumentar a inflação para desvalorizar salário. Como é que vai desvalorizar salário no Brasil? É aumentando a inflação, porque eles não vão baixar a inflação sequer. Eles vão deixar ela subir para o salário mínimo perder poder de compra. Então você diminui mantendo o valor nominal. Aí essa proposta consegue interpelar o Brasil, está conseguindo pelo silêncio. Né? Porque não tem realmente uma proposta, eu acho, para
conseguir dialogar com as demandas da população. Mas, por default, né, como o mal-estar está aí, como as pessoas querem alguma mudança, pode ser que cole. Eu acho que não vai colar. Mas não vai colar ali pertinho, né? Eu acho que a tendência é de uma ganhar, mas com muita dificuldade. Daqui a 4 anos vai ficar pior, não é isso? Ou há uma correção nessa direção aí, e se amplia a pauta para além dos pobres, que ainda por cima estão ficando profundamente estigmatizados, né? Porque se criou uma população separada do resto, que é a grande beneficiária das políticas sociais. Isso cria, não adianta, você criou uma serialidade, para usar os termos do Sartre, do Partha Chatterjee, enorme, mas separada. Isso não é bom. Ou a gente consegue dar uma cobertura que inclua a cidadania no seu conjunto, num status comum, que é o mínimo que a social-democracia pode querer, ou isso aí também vai começar a gerar problemas mais graves. Agora apareceu com o Nordeste versus Sudeste, mas pode aparecer também com outras cores, não é isso? E a gente não avança com isso também. Você fica preso do lado dos pobres. Legal, estamos do lado dos pobres, mas o progressismo não é ficar simplesmente do lado dos pobres, é mais do que isso, né? Enfim, eu acho que a conjuntura é essa, basicamente, em linhas assim muito grossas. A gente daqui a pouco fala mais, mas eu vou ficar por aqui para vocês poderem avançar. Alô, bom, queria agradecer o convite do Fabiano, a ideia, ele teve a ideia assim de relance num lampejo. Foi interessante porque pintou essa vaga na nossa agenda, que está muito puxada na nossa agenda de eventos. E eu queria, na verdade, fazer uma apresentação que é bem diferente da do Maurício. Eu acho que ainda bem, porque, na verdade, coloca outras questões. Coloca mais a questão da eleição propriamente dita, né? E ela é baseada, obviamente, em parte no trabalho que a gente faz lá no Manchetômetro, que é um trabalho que olha de perto para a mídia e como que a mídia cobre as eleições, né? Porque essa apresentação minha, na verdade, é focada especificamente no contexto comunicacional da eleição, da política, que as pessoas muitas vezes não pensam, né? Obviamente eu não quero, quer dizer, já para começar o debate, eu discordo da leitura da economia do Maurício, mas não vou fazer uma apresentação sobre isso. Porque eu acho que o governo, em grande medida, evitou o contágio da crise internacional, ou seja, a Europa não está crescendo, a China está desacelerando, e os Estados Unidos estão com sérios problemas econômicos, quer dizer, uma economia como o Brasil, que depende, né, do comércio externo. Eu acho que, em grande medida, durante todo esse período da crise, desde 2008, uma das grandes virtudes, e ontem eu vi o debate entre o Guido Mantega e o Arminio Fraga, na qual o Guido Mantega comeu o Arminio Fraga, basicamente, do meu humilde ponto de vista, né, defendendo exatamente isso, quer dizer, eles conseguiram, pelo menos, proteger emprego e salário. Ainda que eu concorde com o Maurício com várias críticas que você faz em relação a algumas agendas do governo que, de fato, não foram para frente. Mas eu acho isso uma coisa importante, né? Se isso pode se manter para frente, não sei, né? Eu acho que a economia... Eu não sou economista, então vou focar minha apresentação exatamente em ciência política e mais especificamente nesse contexto comunicacional. Feito esse pequeno porém, eu acho que na situação antes da eleição, o que a gente tinha basicamente, né? A gente tinha, do ponto de vista comunicacional, se comunicando com o eleitorado simplesmente a grande mídia, quer dizer, a maioria das informações que as pessoas recebem sobre economia, sobre relações internacionais, sobre políticas públicas, sobre o Bolsa Família, elas recebem da grande mídia, não é verdade? Se a gente for pensar, quer dizer, poucas pessoas têm contato direto, né, com essas informações. E, principalmente, os pobres que têm contato direto com as políticas públicas do governo. A partir de como as políticas são, de fato, centradas neles, quer dizer, a partir de um certo nível de renda, o contato é muito indireto. Então, em grande medida, só falar em políticas públicas, não falar sobre relações internacionais, sobre todos os fatos da vida política, sobre o Congresso Nacional, sobre a presidente, o que ela faz. Então, você tem basicamente um monopólio dessa informação por grandes meios de comunicação, que tem uma agenda fortemente, como mostra o nosso estudo, e mostra o estudo que a gente fez em 2010 e também em 2013, que não está publicado ainda, sobre as manifestações, fortemente contra o governo. E fortemente contra o governo, não somente contra o governo, particularmente contra a presidente que está no governo, contra o PT, que esse talvez é o que tem mais valências negativas de toda a cobertura. O Partido dos Trabalhadores é o principal alvo da cobertura, é impressionante isso. Mas também na cobertura de economia e das instituições políticas em geral. Ou seja, a grande mídia tem uma propensão fortíssima, e aqui quando eu falo grande mídia, estou falando de Folha de São Paulo, Estadão, o Globo e Rede Globo, Jornal Nacional, se vocês
a cobrir só os aspectos negativos da economia e só corrupção quando fala de política, basicamente. Então é sempre negativo, 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 negativo. Aí ocorre junho de 2013. Junho de 2013 foi, do meu ponto de vista, óbvio que tem várias maneiras de ler a coisa, um fenômeno complexo, mas foi a eclosão dessa agenda, desse conteúdo informacional na praça pública. Tanto é que a gente teve, uma forte consequência disso, esse discurso antipolítica, né, vindo abertamente sendo vociferado nas ruas, na verdade, contra partidos, contra instituições, contra o Congresso. Como consequência disso, logo depois, e uma tese que eu tenho é o seguinte, o junho de 2013 é responsável, em grande medida, pela quebra, vamos dizer, da barreira de classe desse tipo de comunicação, porque o enquadramento da antipolítica passou das classes médias que consomem diretamente a grande mídia, os primeiros leitores, né? Que, na verdade, toda a sociedade acaba sendo informada desse jeito, porque é a única fonte de informação. Quebrou a barreira de classe, você vê os elementos populares, as classes mais baixas também articulando os problemas nacionais como sendo um problema de corrupção política, um problema do PT, o PT como sendo o partido mais corrupto de todos. Então, você tem, na verdade, uma generalização dessa leitura, eu acho, na sociedade. Se uma das coisas que junho de 2013 fez foi isso, né? Você teve como consequência disso, e isso as pesquisas mostram, uma queda de popularidade brutal dos governantes, principalmente da Presidente da República, né? E você teve, e nosso estudo mostra isso, uma manobra da grande mídia de jogar toda a conta de junho de 2013 dos protestos no colo do governo federal, né? A partir do dia 23 de junho, é impressionante, tem uma virada e todos os grandes jornais passam a colocar a Presidente da República como uma pessoa que deve responder às ruas. E as ruas como se estivesse questionando diretamente a presidência da República, né? Bom, aí nós temos o advento da eleição, certo? Na eleição as coisas mudam. Por que mudam no contexto comunicacional? Porque a grande mídia perde o monopólio da comunicação com a sociedade. Isso é uma grande coisa. A principal virtude, talvez, das eleições é que as pessoas são capazes, durante a eleição, de obter informação de outros meios, né? Você tem a campanha eleitoral, tem as pessoas falando sobre político o tempo todo. Você tem a propaganda gratuita, inclusive, com várias concepções diferentes do que está acontecendo, né? E nesse sentido, eu acho que a campanha do PT teve sucesso, sim, né? Bom, primeiro que nossos estudos mostram que durante a campanha eleitoral o bombardeio continuou, ou seja, com um viés tremendo contra Dilma, viés tremendo contra o PT nos 4 meios que a gente estuda. No entanto, eu acho que a propaganda do PT teve sucesso em permanecer à frente das pesquisas, ou seja, se comunicar com o seu eleitorado e, de alguma maneira, passar as conquistas que o governo fez, o que o governo diz que fez, né? Tanto é que o eleitorado da Presidente, se você olhar a série das pesquisas, é muito sólido, né? Não houve uma corrosão da candidatura da Dilma Rousseff durante a eleição. Então, aquele eleitorado ela conseguiu segurar, né? E ela teve também sucesso, o PT teve sucesso, junto com o PSDB, obviamente, que hoje em dia estão jogando tudo nas costas do PT, de desconstruir a candidatura da Marina Silva, através também do seu horário eleitoral gratuito em grande medida, e da militância também, né? Por quê? Porque o PT, além de ter um maior tempo na televisão, ou seja, tem esse instrumento de comunicação, né? Ele também tem uma boa estrutura enraizada de partido, tem uma aliança grande, então tem um chão de fábrica bom, que é muito importante no contexto comunicacional da campanha. Só para vocês terem uma ideia da diferença, antes da campanha, o governo tinha uma incapacidade muito grande de se comunicar com a sociedade, né? A SECOM, a TV Brasil, ou seja, os meios com que o governo tem de chegar à sociedade são muito fracos, muito inefetivos. E não há meios de comunicação alternativos por aí. Então, só também fazendo um pequeno parêntese, quer dizer, as pessoas que acreditam que a internet é uma solução, é uma alternativa, a internet é uma alternativa na produção de opinião, entendeu? De interpretações conflitantes. Mas as fontes de informação, ou seja, o agendamento, como se diz em mídia, ainda é a grande mídia. Tanto é que você vê que nos blogs de opinião, os caras estão lá comentando Folha de São Paulo e Estadão, né? Não há um modelo de produção, modelo de empresa para produção de conteúdo na internet. Isso é um dos principais problemas da comunicação social hoje em dia no nosso país, né? Bom, Dilma agiu desse jeito durante a campanha. Marina tinha pouco tempo de televisão para se comunicar, quase nada, muito pouco, muito pouco. Pouca estrutura partidária, pouco chão de fábrica para fazer campanha, na verdade.
teve todo o problema de tensões com os acordos que o Eduardo tinha começado a costurar, né? Mas, portanto, ela dependia de quem para chegar ao eleitorado, para se comunicar? Bom, do recall anterior dela, obviamente, mas da grande mídia. E, de fato, o nosso estudo mostra que a grande mídia superexpôs Marina Silva, depois da morte do Eduardo Campos. E superexpôs com valências neutras e positivas, ou seja, ela foi realmente propagandeada como a candidata, a terceira via, a pessoa que ia receber essa grande herança de Eduardo Campos e blá blá blá. Vocês foram provavelmente atingidos por esse agendamento midiático, não é verdade? Só que, o que acontece? A partir do momento que a Marina Silva é escolhida como candidata do PSB, aos poucos a mídia começa a aparecer na mídia também notícias negativas em relação a Marina. E quando ela começa a acusar sinais de desconstrução, ou de liquefação, ou de desidratação, a quantidade de substantivos usados aqui é grande. Você vê que, de fato, a mídia também começa a publicar cada vez mais artigos negativos em relação a Marina, né? Então, portanto, é interessante isso, porque quando a Marina cresce repentinamente, o Aécio, bastante, desaparece no noticiário. O Aécio estava sendo considerado, de uma certa maneira, como já figura fora do baralho, capa fora do baralho. Pela cobertura da mídia, eu não estou falando de uma impressão subjetiva que eu tenho das coisas, veja bem. Estou falando do que sai nos jornais, né? Mas a partir do momento que ela começa a fraquejar e cair nas pesquisas, ele volta com força, né? Foi esse final de campanha que a gente viu, né? Então, quando o Aécio se torna possível de novo, você vê de novo esse suporte aparecer, né? O Aécio correu por fora, como vocês sabem, tem um bom tempo de televisão, a agenda dele é limitadíssima, como o Maurício indicou. Ou seja, eu acho impressionante o cara fazer campanha desde o começo, falando para empresários, né? Falando basicamente sobre como que, na verdade, a solução para o Brasil é você criar um melhor ambiente de negócios para os empresários, né? Parece uma comunicação eleitoral um pouco limitada, mas, de qualquer forma, e nada de novo para falar de programas sociais, de políticas públicas consistentes, não vi nada até agora, mas tudo bem. E um apoio da mídia que foi, no começo, forte, né? Decididamente forte, em queda durante a época que a Marina esteve lá em cima, ou seja, a Marina apareceu como uma possibilidade de ir para o segundo turno contra a Dilma, e depois um apoio decisivo quando a Marina caiu, agora no final, né? Aí acontece o primeiro turno. Como interpretar o primeiro turno, né, em termos do resultado da eleição? De fato, o resultado na Câmara dos Deputados, já estou acabando, está chegando a final, na Câmara dos Deputados foi o resultado mais conservador, né, com perda de parlamentares do PT, principalmente do núcleo de sindicalistas do PT, né, e do PCdoB também. E crescimento da centro-direita, do PSDB, ainda que a direita, o DEM, eu acho que tem minguado um pouco, né, um pouco mais. Mas no Senado, como bem apontou o Fabiano, não foi isso que aconteceu, né? Mas eu acho que o que ocorreu também em 2013, ou seja, no primeiro turno, foi de alguma maneira o fechamento desse ciclo de junho de 2013. Fechamento no sentido que o produto eleitoral dele foi quase nada, né? Porque o Congresso, o que foi, os representantes eleitos foram ou mais conservadores ou mais ou menos do mesmo nível, né? E, de fato, a candidata que, de alguma maneira, se arrogou a representar aquilo, também fracassou. Então, quer dizer, além disso, obviamente, nenhum movimento social de monta, nenhuma demanda sistematizada que foi levada à frente, de fato, conseguiu produzir alguma coisa, veio de 2013, do meu ponto de vista. E aí a gente entra no segundo turno. E, obviamente, a volta da velha política, como dizia a Marina. Ou seja, os partidos que estão lá são os mesmos partidos, os partidos mais poderosos que foram eleitos, tanto governadores, como na Câmara dos Deputados, como no Senado, são os mesmos partidos, em grande medida, que estavam aí, que a Marina chamava de velha política. Então, esse projeto de nova política, esse projeto, a voz das ruas, para mim, teve um efeito parco, né? Quando o contexto comunicacional da campanha rolou, ele desconstruiu todo esse discurso, eu acho. Que é um discurso, em grande medida, refletir um pouco a imagem que a imprensa tinha da política, que tinha da economia, inclusive, como se a economia brasileira estivesse em crise, que de fato não está, né? Isso um pouco se liquefez, ou se desidratou, como a Marina Silva se desidratou. Segundo turno, o que a gente tem no segundo turno? A gente tem a mídia mais enlouquecida do que nunca, né?
A mídia agora entrou em campanha. Se vocês olharem, vai para o machetômetro lá, na primeira página tem a cobertura diária e a cobertura semanal da mídia. O viés tremendo, né? A pauta dos escândalos voltando, né, como em 2010, porque em 2010... O que foi? Quente. Sim, mas pega aí, eu tô falando. Não. Cara, o nosso estudo de 2010, que a gente vai publicar, eu acho que essa semana ainda, mostra que na eleição de 2010, basicamente a agenda da mídia, quando a gente fala agenda, são as notícias que eles escolhem para sair, né? A agenda da mídia é uma agenda baseada em escândalos. Em vez de discutir questões de governo, em vez de discutir temas, né, políticas públicas, é basicamente uma sequência de escândalos em 2010. Você tem 7 escândalos contra o PT e 1 contra o PSDB. Um total em matérias de capa, você tem, se não me engano, 1.500 chamadas, 1.500 textos de capa de escândalos do PT contra 80 do PSDB. O único do PSDB é aquele do chamado Paulo Preto, né? Ao PT sobra o quê? Ou seja, do ponto de vista dos jogadores, dos atores que estão colocados nessa eleição. Eu acho que o PT sobra basicamente o que sempre sobrou do PT, porque isso não é novidade, campanha midiática ferozmente contra eleição, em eleição presidencial, na verdade. A gente está tendo um repeteco de 2010, ainda que a gente possa falar que é um pouco mais forte agora, né? Sobra o tempo de televisão para tentar de alguma maneira desconstruir a cobertura, desconstruir a outra campanha, ou resistir a outra campanha. E o chão de fábrica, né? Os militantes. E obviamente essa desconstrução tem a questão da memória do que era o FHC, cada vez está mais distante, quer dizer, essas coisas são mais complexas, né? E aí eu acho o seguinte, quer dizer, ainda que o Aécio não tenha uma agenda propositiva muito positiva, quer dizer, cabe ao PT agora, e dar a responsabilidade nas mãos dele, conseguir com essa militância, conseguir com a propaganda, que não é muito tempo, essa propaganda que é igual ao do PSDB, na verdade, ganhar essa fatia pequena do eleitorado que é capaz de dar vitória a Dilma, né? Eu realmente gostaria de ser tão otimista como o Zé Maurício, e pensar que essa agenda de fato vai de alguma maneira preponderar e ela vai ganhar, mas eu estou um pouco, não estou cético, mas eu prefiro suspender o julgamento nesse momento a respeito disso. Eu não sei qual vai ser a capacidade comunicacional em relação a essa avalanche de escândalos que está rolando por aí, mas espero que de alguma maneira funcione a resistência. É só isso. Obrigado. Então, obrigado Maurício, obrigado João. Vou fazer alguns pontos aqui para, rapidamente, tomar menos tempo que ambos, para a gente chamar logo o debate, né? Provocado aí, evidentemente, pelas reflexões de ambos. Então, a ideia é trazer algumas ponderações em torno das questões levantadas, que são essas aí, né? Em primeiro lugar, a questão da vitória, né? Quem vence, né? Talvez eu esteja mais para o lado do João do que para o Maurício. Acho mais indefinido, né, do que o Maurício colocou, embora concorde com a questão de, até o momento, a agenda apresentada pelo PSDB não ter inovado, né, não ter feito jus à complexidade, à pluralidade das questões que estão colocadas no processo político-social brasileiro recente. E, portanto, vejo essa agenda com menos capacidade de amalgamar, agregar, né, eleitores nesse segundo passo. Pode ser que, com as alianças feitas e com novos programas, essas questões novas sejam colocadas pela campanha. Então, eu concordo com o Maurício no que diz respeito à restrição da agenda. Não, é meio unidimensional, né? A agenda do PSDB é a questão econômica, e a receita, que é justamente a de forçar um pouquinho a inflação no início do jogo, com isso fazer uma defasagem salarial, botar os juros lá em cima, parar de gastar, acumulação de capital novamente, porque os empresários vão recuperar a taxa de lucro,
aí faz o ciclo eleitoral daqui a uns 2 ou 3 anos com novos investimentos e com mais emprego. No meio do processo, muita gente vai perder, fecha, tal, recessão, essas coisas. Não está muito longe disso, não está longe do que a direita tem feito nos lugares onde, por default, obteve a vitória eleitoral. Portugal, Espanha, Grécia, não é? E mais ou menos, né, monitorado e coordenado por organismos internacionais, coisa que não deixa de estar presente no cenário brasileiro também. Não é? O FMI e vários organismos internacionais o tempo inteiro dizendo, já há muito tempo, que o Brasil tem que fazer. Então está muito claro o debate do PSDB, que é unilateral, o problema é econômico e é não seguir o receituário. Não é? É um receituário que faz essas pessoas sofrerem no curto e médio prazo, embora acreditando num ciclo eleitoral daqui a 4 anos, para fazer a reeleição. Não é? Uma esperança de expandir um pouco a economia no final do percurso. Mas por que eu não estou muito convicto da vitória? A gente, semana que vem, vai ter uma noção mais clara com as novas pesquisas. Ou a Dilma vira, ou a Aécio amplia. Aí a gente já sabe, né, com mais clareza o que vai dar. Você pode ficar estacionado. Estacionado eu acho pouco provável. Acho que a campanha vai ter efeito, né, para um lado ou para o outro. A campanha do PSDB articulada à mídia, como você está mostrando, coisa da escandalização de tudo, aquele bombardeio para criar um choque, uma chantagem no eleitor indeciso. Né? Só que a articulação agora foi mais bem feita porque foi no segundo turno. Se a gente lembrar nos 2 turnos, nos 3 episódios, principalmente 2006 e 2010, houve no primeiro turno para levar a disputa para o segundo turno. Não é isso? Porque a vitória do PT no primeiro turno estava dada ali. Aí conseguiu-se, com o golpe midiático, levar para o segundo turno. Agora foi mais bem articulado, com o Judiciário e com a Polícia Federal, colocando no segundo turno. Vamos ver o que vai dar. O eleitor indeciso, ele é muito vulnerável, não é? O eleitor de centro não gosta do PT, não é? Mas tem medo do PSDB, não é isso? É vulnerável. Então eu não sei. Agora, eu queria chamar a atenção para 2 outras coisas. Primeiro, a economia no governo Dilma não foi bem, e aí eu não tenho competência para dizer o quanto isso decorre, né, de uma falha governamental, o quanto decorre do ambiente internacional e, portanto, o governo fez o que pôde fazer. Né? Às vezes o coração vai para um lado, às vezes a cabeça vai para o outro, acompanha o coração, às vezes conflito, eu não sei. Né? Porque também essa questão de condução da economia tem muito a ver com política, né? Como é que você se articula com os atores fundamentais que vão fazer um investimento, etc. Então, não é tão simples quanto botar os remédios e ligar os botões certos. Né? É fazer política com os atores. Né? Eu acho que essa parte eu tenho teria várias questões a mencionar. Não vou mencionar aqui. Economia. O ministro da Fazenda sempre anunciou um PIB de 4% a 5% e entregou um PIB nunca perto de 3%. Né? Então, eu acho que isso tem peso, correto? Na vida das pessoas e no humor do eleitor. Né? Porque é o jogo da expectativa. Se você começa o jogo dizendo, olha, vai no máximo a 2%, né? Porque está difícil, é melhor do que você colocar. Mas aí tem um jogo fiscal, porque você tem que aprovar um orçamento, tem muito peso a parte social, correto? O Congresso tem que dizer, tem que aprovar uma determinada expectativa de arrecadação para você fazer frente ao problema social. É difícil, né? É um cobertor curto, não sei, não estou lá, estou vendo aqui de fora. É chato você, o ministro da Fazenda, te dizer que vai entregar 4, 5 e te entregar 1,5. É chato, né? Não é isso, querido. Isso se reflete na vida das pessoas. As pessoas têm uma expectativa de aumento de renda. O voto está colado à renda, João. Isso aí é batata. É batata. Associa, faz o voto uma regressão. Assim, não tem... A direita está mais articulada hoje. Não há dúvida. Houve um aumento na capacidade organizacional, comunicacional, institucional da direita política no Brasil, não só no Brasil, pelo que tenho ouvido dizer. Sei que na Europa isso aí é absolutamente inegável, mas na América do Sul também. Né? Em alguns outros casos, nós temos eleições locais com a direita. Isso é natural. A esquerda na América do Sul está ganhando muito tempo.
É evidente que o adversário, não é, político, por que ganha? Porque o adversário político está enfraquecido, mas ele vai se organizar, ele vai retomar fôlego, ele vai detectar os problemas, vai fazer o seu diagnóstico, vai se reorganizar. São interesses que estão ali, preferências, símbolos, interesses. Isso ocorreu no Brasil. Passando para o primeiro, terminando esse primeiro ponto, passando para o segundo ponto. Tem que ver com as manifestações do ano passado. Parte das manifestações tem que ver com a agenda de esquerda. Meu diagnóstico não está mudado desde a discussão que tivemos aqui nessa sala no ano passado, que eu acho que o vetor resultante foi um vetor à direita. Embora muito presente estivesse a esquerda. Não é? Mas eu acho que ali, fundamentalmente, estava sendo colocada uma agenda de direita, foi para a rua, se reorganizou, se fortaleceu, se aproveita de uma situação econômica menor, se aproveita de uma situação comunicacional assimétrica e agora ameaça ganhar a eleição. Ano passado, eleições passadas, o PT já tinha diminuído bastante sua votação, no segundo turno ganhou com mais de 60% dos votos em 2002 e 2006, e ganhou em 10 com 55%. Vai ganhar agora com 51, 52, ou vai perder. E acho que o Maurício tem toda a razão, se não rearticular, se não redesenhar, perde em 2018. Tranquilamente, vem Lula, pode vir quem quiser. Então, o contexto das eleições. Eu acho que o contexto das eleições é um contexto muito parecido, a gente tem uma estrutura de voto, não é? Muito estabelecida no executivo, né? Polarizado, PT e PSDB. Né? Não estou falando isso ex post, né? Eu escrevi isso ano passado, escrevi isso no início do ano, né? E durante o fenômeno Marina fiquei com oscilações tremendas, né? Mas resisti, né? Não capitulei. E as urnas também não capitularam. Voltaram a convergir na estrutura do voto. Há uma polarização entre a esquerda e a direita, entre o PT e o PSDB. E existe uma terceira via. A terceira via não é o... Não estou usando o conceito do Guidas, pelo amor de Deus. Estou usando o eleitor que não gosta nem do PT nem do PSDB. Né? Que depois vai dar o voto de Minerva no segundo turno. Tem dado ao PT. Não sei o que vai fazer agora. O contexto das eleições é muito interessante, que no Legislativo, o Júlio está aqui, né, produziu, né, junto conosco no NECOM, os boletins, a eleição deu uma guinada para a direita, clara, no Legislativo. No Executivo não está tão claro, está meio que aparecendo, mas o Aécio fez 33%, em 2006 o Alckmin fez 39%. Tá? Então não sei se deu para o Executivo. Para o Legislativo, para a Câmara deu. Mesmo assim, pulverizou. E para o Senado, esquerda, foi o inverso. Então, está empatado o jogo. Seja quem vier, não tem agenda fácil. Primeiro, porque para organizar uma coalizão na Câmara vai ser mais difícil. Para fazer reforma neoliberal, é muito difícil, porque você vai ter que mexer com direitos. E você tem uma Câmara pulverizada. Precisa de 3/5 em 2 turnos. Correto? Então não vai sair do feijão com arroz da macroeconomia. Para fazer reforma no Congresso, primeiro vai ter que organizar, né, uma base com muito custo, não vai conseguir. 3/5 para fazer, a não ser que haja um acontecimento absolutamente inesperado. Mas a lógica é essa. Né? E no Senado vai bater de frente com a esquerda, que aumentou a sua representação. Está calor? Está com frio agora. Tá com frio. São as oscilações no momento. São essas oscilações. Mas eu acho... E eu acho que isso a gente tem que... todo mundo, né? todos os cidadãos, né? Tem que agradecer. Se o cidadão é de direita, não vai haver um rolo compressor da esquerda. Se o cidadão é de esquerda, não vai haver um rolo compressor da direita. Eu sempre tento martelar esse ponto. As instituições brasileiras são cautelosas nesse sentido. E elas bateram firme de novo. A estrutura é polarizada para o Executivo, mas no Legislativo tem pluralidade e tem a bicameral. Se a direita ganha na Câmara, perdeu no Senado.
Então, nenhuma agenda vai passar com facilidade, ou seja, também há expectativa de uma agenda absolutamente inovadora, vindo de quem vier, da Dilma, eventualmente, também no Congresso vai ser mais ou menos a mesma história. Embora eu acho que, para terminar, o contexto das eleições está colocando uma questão interessante, porque as forças de centro-direita, no contexto eleitoral, estão caminhando para o PSDB. Não é? Eu acho que está havendo uma aproximação bastante interessante da própria Dilma, né, com forças à esquerda. Né? E eu quero lembrar que na eleição de 2010, ela teve que fazer um esforço muito grande por conta da inclusão do tema comportamental, do tema aborto, né, religioso. Né? Marina incluiu isso, né, no final do primeiro turno. Então ela teve que fazer uma aliança com a direita comportamental e manter essa aliança para governar. Né? Eu acho que o contexto desse segundo turno está um pouco diferente. Né? Definitivamente a direita comportamental está acompanhando, não é, a direita econômica. Não é? Com isso, eu acho que está havendo uma aproximação da agenda própria da Dilma com temas da esquerda comportamental, o que é, de um determinado ponto de vista, do meu no caso, bastante interessante. Né? O risco, eu acho, aí é a gente ficar travado na economia, não é? Quer dizer, manter a questão social. Acho que se a Dilma ganha por questão da política social e por uma política econômica de resistência. E eu não sei que cenário se coloca na economia depois. Ou seja, eu fico com um receio da esquerda no Brasil, no segundo mandato de Dilma eventual, avançar no campo comportamental, mas não conseguir criar nada novo no âmbito econômico, que foi a fórmula para a derrota da esquerda em algumas partes da Europa. Né? Você tem um avanço fenomenal de Portugal descriminalizou drogas, Espanha, né? Vários outros temas, né? Nunca pensados no país católico foram enfrentados e aprovados. Na economia, nada de novo no front. Eu acho que tem e perdeu para o Defoe. Aí sim Defoe. Perdeu para o Defoe. O governo dissolveu. Não foi que a direita ganhou no eleitorado. É porque o eleitorado de esquerda não foi às urnas. Isso não está colocado agora no Brasil. É isso. Vamos abrir para o debate. Acho que está de bom tamanho. Obrigado. Aberta a sessão.